Olá, pessoal, boa tarde a todos. Hoje a gente inicia nossa aula de número 27 de Pilates, certo? Com a mesma proposta das últimas aulas. A princípio, até daqui 4 ou 6 aulas, a gente ainda continua com esse ritmo de pouco tempo de intervalo, certo? E um número um pouquinho maior de repetições, certo? Então eu vou iniciar a nossa aula de hoje. Serão 6 exercícios. Então, deixa eu compartilhar. Certo. Então, hoje nós vamos iniciar com um abdominal curto. Vocês vão se posicionar em decúbito dorsal, com as costas apoiadas no solo e o corpo, e os braços ao longo do corpo. E vocês vão, com os joelhos fletidos, vocês vão realizar a flexão de tronco. O detalhe durante esse exercício é que vocês vão fletir, ou seja, vocês vão subir e manter durante 2 segundos. Subiu, manteve 2 segundos lá em cima, voltou. Nós faremos 3 séries de 8 repetições, certo? Outro detalhe que durante a flexão de tronco, nós também faremos uma flexão de ombro e uma extensão, mantém estendido o cotovelo, certo? E a gente mantém em isometria junto com aqueles 2 segundos de contração do abdômen, certo? Fechou? Vou dar intervalinho 10, 15 segundinhos só para retomar o fôlego e a gente vai para nossa segunda série. Vamos lá? Mais 8 repetições, nossa segunda série, mesmo padrão de movimento, com os joelhos fletidos, a pelve estabilizada. Façam a flexão de tronco, a flexão de ombro, cotovelo bem estendido. E, se possível, a expiração do ar, vocês vão soltar o ar durante a contração do abdômen, durante a flexão. E, de preferência, a inspiração vai acontecer da fase final, que é de contração, até a fase inicial, que é de repouso, certo? E aí tentem manter esse padrão de movimento e de respiração. Fechou? Vou dar mais um intervalinho. E a gente vai para a nossa última série. 8 repetições. Vamos lá? Última série de abdominal curto. E aí a gente vai passar por um outro exercício que também exige um pouquinho do nosso abdômen. É o mesmo padrão de movimento, certo? Subindo, sobe bem, mantém uns 1, 2 segundinhos de contração e retorna. O retorno também eu não comentei, mas ele não pode, durante o retorno, vocês perderem a contração. Não percam a contração abdominal durante o retorno, na fase inicial, a posição inicial, certo? Bom, fechamos nosso primeiro exercício. Vou dar um intervalinho para vocês recuperar o fôlego. E aí vocês já podem se posicionar. A gente vai aproveitar esse posicionamento, de certa forma, para o nosso próximo exercício, que é conhecido como alongamento de duas pernas. Nesse exercício, vocês vão se posicionar como vocês estavam, só que o detalhe vai ser a flexão de quadril e joelho. A posição inicial vai ser com a flexão de quadril e joelho, com vocês segurando a perna de vocês, certo? Vocês podem apoiar mais perto do tornozelo ou mais próximo do joelho, não tem muito problema. Não tem muita diferença nesse caso. O ideal é que vocês exerçam uma pressão no movimento que nós vamos realizar, certo? Então vamos lá.
A posição inicial vai ser essa, vocês vão estar com a cervical e o tronco levemente fletidos, e vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer uma extensão de joelho. Vão manter o mesmo ângulo, certo? Com o tronco levemente flexionado junto com a cervical, os ombros vão estar levemente fletidos também, e durante o movimento de retorno, na posição inicial, vocês vão exercer uma leve pressão na perna de vocês, ali na região na canela, digamos assim, certo? E aí dá uma puxadinha e depois faz de novo. Serão 3 séries de 8 repetições, certo? Sempre, detalhe, sempre contraindo o abdômen. O abdômen vai ser como se fosse a âncora de vocês para esse exercício, como em diversos outros, mas nesse principalmente, certo? Vou dar intervalinho, a gente aí mantém uns 10 segundos. E aí nós vamos para a nossa segunda série. Vamos lá? O padrão respiratório durante esse exercício é sempre expirar o ar durante a extensão do joelho, ou seja, vocês vão esticar lá e soltar o ar ao mesmo tempo. E aí, quando estiver retornando com a perna, vocês já começam a inspirar o ar, certo? Se tiver muito difícil de respirar durante esse exercício, pode acontecer, vocês podem fazer uma flexão um pouquinho mais curta ali do tronco e da cervical, pode aliviar um pouco e tornar um pouquinho mais fácil a respiração durante o exercício, certo? Não esqueçam de dar aquela pressão final na perna, dar aquela puxadinha, e aí depois estendam novamente. Estende, retorna à posição inicial, e aí descansa, e vamos para a nossa última série, certo? Bom, vamos lá. Última série, mais 8 repetições, o mesmo padrão de movimento, uma leve flexão de cervical, tronco, ombro, cotovelo estendido, e executa o movimento, certo? Essa puxadinha final na perna é para a gente dar uma alongada na musculatura do quadríceps, dar um leve estímulo ali de estiramento, certo? E depois aí a gente retorna com a extensão do joelho. E aí, claro, vocês contraiam bem a musculatura da coxa. Certo, pessoal, agora vamos dar um intervalinho para vocês recuperar o fôlego. Enquanto isso, vocês já podem se posicionar para o nosso próximo exercício, um exercício de rotação de tronco, ele não tem um número muito específico, é apenas rotação de coluna. Então, vocês podem se posicionar sentados, com a coluna ereta, os ombros abduzidos, abertos, bem abertos, em posição de cruz. O espaçamento dos pés de vocês pode ficar alinhados ao ombro, não tem problema nenhum, pode ser ficar um pouco mais próximo, não tem problema, vai de acordo com o conforto de vocês. Então, o nosso movimento vai começar nessa posição inicial e a final vai ser com essa rotação de tronco. Vocês vão rotar o tronco para um lado e rotar o tronco para o outro, certo? Um movimento bem sem velocidade, certo? Sem aceleração. A única força que eu quero que vocês exerçam é no final do movimento, que aí pode dar uma aceleraçãozinha para chegar bem no limite do alongamento da musculatura, que daí esse é um dos objetivos, certo? E aí nós faremos 3 séries de 6 repetições para cada lado, aí vai dar 12 repetições, certo? Doze repetições. Aí descansa 10 segundinhos. E aí nós vamos para a nossa próxima série, a segunda série, serão 3.
Bom, vamos lá. Mesmo padrão de movimento, mesma postura. O detalhe é que vocês, para facilitar não fletir o joelho, para deixar o joelho bem estendido, é fazer uma dorsiflexão, ou seja, apontar a ponta dos dedos dos pés para vocês, certo? Querendo ou não, ele vai dar uma fletidinha durante a rotação, porque dá uma puxadinha ali na musculatura posterior, então não tem problema nenhum, certo? Mas para estabilizar o máximo possível, vocês podem fazer isso. Doze repetições, 6 para cada lado, certo? Intervalinho, 10 segundinhos e vamos novamente para nossa última série deste exercício. Outra coisa, bom, vamos lá, nossa última série. Outro detalhe é a respiração. Durante esse movimento, quando vocês rotarem, o ideal é que vocês expirem o ar, soltem o ar e contraiam a musculatura abdominal, certo? E daí, durante o movimento de retorno à fase inicial, que é a posição de cruz, vocês inspirem o ar e soltem novamente durante a próxima rotação, certo? E tudo isso sempre contraindo a musculatura abdominal. Aí chegamos nas nossas últimas repetições. Agora nós vamos para o nosso próximo exercício, certo? Bom, vou dar um intervalo para vocês, na verdade. O nosso próximo exercício é uma variação de prancha com flexão de ombro e extensão de quadril. Bom, a posição de vocês, então, nesse exercício vai ser em 4 apoios, com os joelhos apoiados no chão e as palmas das mãos, na altura da visão de vocês, do olhar de vocês. O olhar vai permanecer fixo ao chão, as mãos de vocês ficarão ao lado da visão, certo? E aí vocês vão realizar esse movimento de extensão de quadril, vão jogar a perna lá para trás e vão elevar o ombro. Só que o detalhe aqui para nós a gente está fazendo unilateral. Eu quero que vocês façam, claro, contralateral na verdade, mas eu quero que vocês façam de um lado e depois de outro, porque daí ele estimula, esse exercício é excelente para a gente estimular o nosso equilíbrio nessa posição. Claro que não é uma posição tão usual, mas acaba dando um estilo diferente à contração muscular, certo? E aí serão 16 repetições, 8 para cada lado, certo? A gente fará 16 repetições. Esse exercício é excelente para musculatura glútea, musculatura posterior de coxa e também acaba trabalhando o ombro, certo? Durante esse exercício, outro detalhe é a musculatura do abdômen. O ideal é vocês mantê-la sempre contraída, principalmente durante a contração muscular. Porque como vocês vão ficar em dois apoios, um inferior e outro superior, esse exercício nós não faremos intervalo, certo? Esse exercício agora a gente entra na nossa segunda série. E aí, bom, eu estava comentando, vocês ficam com um apoio superior e um inferior, acaba gerando um desequilíbrio e uma tensão maior na lombar. Então, o abdômen contraído é muito importante durante esse exercício. Certo?
O detalhe, o único problema para executar esse exercício, geralmente é para quem tem muita dor lombar, mas que seja patológica, geralmente, ou dor no punho. Tem pessoas que têm síndrome do túnel do carpo, não é recomendado, na verdade, fazer esse tipo de exercício por conta da pressão, certo? Exercida no punho, é claro. Mas, no geral, esse exercício é excelente para fortalecimento de core e também gerar uma estabilidade maior nele. Bom, agora a gente entra na nossa segunda série, na verdade, finalizando nossa segunda série. E depois a gente finaliza esse exercício na nossa terceira série, certo? Agora entramos na nossa terceira e última série, mais 16 repetições para cada uma. Certo? Agora fechamos agora com as nossas últimas 12 repetições e vamos para o nosso penúltimo exercício. Lembrem sempre de expirar durante a contração muscular, quando você estiver estendendo o quadril e elevando o ombro, certo? Contração muscular do abdômen para manter o equilíbrio, a estabilidade, certo? Bom, fechamos. Intervalinho para vocês recuperar o fôlego. Esse exercício pode ser um pouquinho intenso, já que a gente não dá intervalo. E aí a gente vai para o nosso penúltimo exercício, que é chute com as duas pernas. É um exercício para trabalhar a musculatura posterior de coxa e glúteos, certo? Bom, a posição inicial, então, desse exercício vai ser em decúbito ventral, ou seja, o peito de vocês vai estar em contato com o solo e a testa de vocês vai ficar possivelmente em contato com o solo. Não tem problema se ficar levemente afastado ou em contato, certo? O único problema é se vocês fizerem uma extensão. Não, isso não pode durante esse exercício, certo? Vocês vão entrelaçar os dedos e colocar na região, leve um pouquinho abaixo do glúteo, se possível, ou em cima do glúteo, onde vocês alcançarem. E o movimento vai ser este. Durante a flexão de joelho, vocês vão deslizar as mãos até a musculatura lombar. E depois, retornando à posição inicial, vocês deslizam de volta o dorso das mãos no glúteo ou abaixo do glúteo, certo? Nós faremos 3 séries de 6 repetições para esse exercício. Percebam que durante o retorno à fase inicial, quando a gente desliza as mãos para baixo do glúteo ou ali na região glútea, a gente acaba estendendo um pouco o nosso tronco. E esse é um dos objetivos, certo? É como esse exercício funciona. Ele acaba trabalhando os extensores do quadril, musculatura posterior de coxa e os eretores da coluna, certo? Musculatura das costas. Bom, intervalo para vocês, 10 segundinhos, e aí a gente vai para a nossa segunda série.
Vamos lá? Nossa segunda série. Esse exercício em relação à respiração é um pouquinho desconfortável, porque o nosso tórax está em contato com o solo, então a expansão dele é um pouquinho dificultada, certo? Então, o ideal é que durante a flexão do joelho, vocês expirem o ar, soltem, até mesmo porque vocês vão fazer extensão e vocês vão se afastar um pouquinho o rosto do solo, vocês vão afastar um pouco aí, o ideal é expirar o ar durante esse movimento. Mas, pela posição desconfortável, não tem problema se ficar mais frequente e não for junto com o movimento a respiração, certo? Pode ficar um pouco fora de ritmo, mas desde que fique confortável para vocês e consigam executar o exercício, não tem problema para esse exercício. Bom, intervalo, 10 segundos, e aí a gente entra na nossa última série. Vamos lá, última série, mais 6 repetições. E aí a gente entra já no nosso último exercício do dia de hoje, dessa nossa aula. Bom, finalizamos então nosso penúltimo exercício. Agora a nossa posição inicial para o nosso último exercício, que é conhecido como inclinação lateral. Um dos braços de vocês vai ficar, um dos cotovelos de vocês vai ficar estendido e a mão vai ficar de apoio no solo, enquanto as pernas de vocês ficarão cruzadas, certo? E o braço, um deles ficará solto ao longo do corpo. Então, depois de posicionado, nessa posição inclinada, a gente vai fazer essa inclinação lateral e vai voltar à posição inicial. Vai afastar e vai voltar. Durante o movimento, que vai ser facilitado pela gravidade, façam uma rotação cervical para o lado contrário ao braço de apoio, certo? Nós faremos 3 séries de 4 repetições. Só 4 repetições, certo? Se tiver fácil o movimento, o braço de apoio, quer dizer, perdão, o braço solto de vocês podem apoiar o cotovelo na cintura e gerar uma pressão, uma força durante o movimento de descida, certo? Esse exercício nós não faremos intervalo, então pode trocar o lado, entramos na nossa segunda série, mais 4 repetições. E o detalhe fundamental, o abdômen sempre contraído durante esse exercício, do início ao fim, certo? Troca o lado. Aí nós finalizamos nossa segunda série com essas 4 repetições e entramos na última.
Bom, entramos na nossa última série, mais 4 repetições, e aí fechamos. Aí fechou. Então, para nossa aula de número 27 era isso. Espero que todos tenham conseguido acompanhar. Nos vemos na próxima semana. Um abraço e até logo.